Eu tenho a honra de receber no programa de hoje, mais uma vez, as nossas queridas Maristela Low, Fernanda Ataliba Ávila. Muito obrigado pela presença de vocês, Mari. Ai, Cláudio, eu que agradeço. É isso aí, obrigado, Fernanda. Agradecemos a oportunidade Ah, eu de que estar agradeço. mais uma vez aqui com você, Cláudio. É muito bom estar com vocês aqui. Aliás, Maristela Lau, que look... Toda vez você Olha tá... esse look. Eu queria saber como que você arruma... querendo ficar de pé. Posso ficar de pé? será que dá Olha, rapidinho? Olha Olha lá. o look. Gente! Super legal. De onde é esse look? Adivinha, Pano da Pele, gente. Tinha que ser Pano da Pele, né? Segue lá, @Pano da Pele no Instagram. Ela que me mulher fica veste. empoderada mesmo, hein? E esse look é uma delícia, para esses dias mais frescos. É verdade. Eu sei que você vai falar sobre o colaborador, né? Sobre ali o ciclo dele dentro da empresa, é isso? Vamos falar das duas pontas, né? O ciclo do trabalho nas empresas. Tanto para o lado do funcionário, como para o lado da empresa. Né? Certo. E por que isso? Até porque que eu trouxe a Fernanda hoje também, porque a gente tem desenvolvido um trabalho muito bacana na questão de recrutamento e seleção de pessoas. Sim, verdade. E aí, Cláudio, o que acontece, né, Fernanda? Nós, analisando os currículos, a gente tem sempre essa visão de como as pessoas estão passando muito rápido nas empresas. Você analisa a pessoa, é 5 meses, é 3 meses, Nossa. que é o período de experiência, 6 meses no máximo. Isso é por conta do colaborador ou da direção, do gestor, será? Então, como a gente analisa a fundo, quando a gente pega um candidato, nosso processo seletivo ele está muito bem elaborado. A gente chama de humanizado. Por quê? Porque a gente vai fundo para entender o porquê que aquela pessoa fica tão pouco tempo nas empresas. É que a gente chama de pular de galho em galho na linguagem popular, né? E, Fernanda, antigamente a gente tinha essa tradição, né? De você criar uma carreira dentro de uma empresa, dentro de um empreendimento. A minha mãe teve muitos anos numa empresa, as gerações anteriores tinham isso, né? E hoje isso está se perdendo, né? Por que será? Exatamente, Cláudio. O que está acontecendo hoje, né? Hoje o jovem, ele procura um trabalho que identifique com o valor dele. Então, tá mais exigente. Por isso, exatamente, ele está mais exigente, aquele jovem que está qualificado. Tá. Então ele procura o quê? Uma empresa onde os valores da empresa eles estejam conectados com os valores dele. Nossa. E nessa questão de conexão, aonde ele entra na empresa, ele vai se desenvolver nessa empresa e onde ele pode desenvolver também o trabalho dele. Ele tem que buscar o desenvolvimento. Porque o que acontecia no passado, como você deu o exemplo da sua mãe, eu também tenho na minha família, o meu pai, tios, onde eles ficavam muito tempo, na maioria concurso público, ficavam muitos anos, só que eles buscavam conhecimento. É verdade. Então, hoje, dentro de um trabalho, você também precisa buscar conhecimento e não esperar que a empresa te ofereça o conhecimento. Né? Então, é você ser empreendedor da sua própria carreira. É verdade. Né? Então, isso é muito importante. E hoje, Cláudio, o que eu e Maristela, a gente acaba, no nosso processo, que a gente fala que é um processo, realmente, um processo muito bem estruturado, um processo humanizado, onde a gente vê que alguns jovens, eles estão aproveitando todas as oportunidades. Né? Eles aproveitam as oportunidades porque hoje a internet está acessível à grande maioria. Né? Então, em vez de você ficar assistindo só vídeos que não te tragam nenhum valor, ele vai para uma plataforma de cursos. Então, hoje nós temos vários cursos de forma gratuita. É verdade. Então, há um leque muito grande. Então, a expressão que a Maristela colocou de pular de galho em galho é quem ainda está esperando que a empresa desenvolva né? E tem uma outra questão que é importante a Maristela colocar também, o papel fundamental da liderança, né, Maristela? Tem o lado do líder também, né? Tem o lado do líder. Então, só voltando um pouquinho no que a Fernanda falou, quando a gente fala assim desse ciclo, né? Que o jovem, tem muito jovem e muita gente madura que também não se prepara. Então, quando a gente abre uma vaga, a gente recebe, né, Fernanda? Recebe aí
muitos currículos. O pessoal quer o emprego e o salário. As pessoas, só que, e assim, existem vagas, porém as pessoas não estão qualificadas. Nossa. De tanto que pula de galho em galho, né? Então tem todo aquele lado, tem gente que fica muito tempo numa empresa e agora, nesse momento, a gente tem visto muita gente sendo desligada por questões financeiras, que as empresas estão recebendo pagando isso agora, né? Esse preço desses últimos 2 anos que a gente teve, verdade. né? Então, muita gente tendo que fazer desligamentos, cortes nas empresas, e aí esse profissional que é um bom profissional, mas para você recolocá-lo numa outra empresa, ele precisa estar mais qualificado. E o que a gente percebe é uma certa acomodação também, que você está lá na empresa, você é um bom funcionário, você está há muito tempo e você não buscou se atualizar. E como a Fernanda muito bem falou, hoje você tem plataformas, você tem muita coisa gratuita, você tem Senac, SESI, enfim, o que você quiser você tem hoje na comodidade da tua casa, né? Você não precisa, o online, né? Verdade. E agora olhando para esse outro lado do empregador, né? Eu gosto muito de falar, a gente usa muito a questão da liderança, né? E o que é isso? O que mudou no mercado? E que vai mudar muito, já mudou muito rapidamente, e essa relação do chefe hierárquico já não mantém o bom profissional na empresa. Hoje as pessoas bem qualificadas, elas querem estar numa empresa que seja transparente em primeiro lugar, essa questão que muita gente até sai da empresa porque fica lá 6 meses e não entende o que a empresa espera dela. Nossa. Não consegue entender. Então, o líder, na verdade, ele tem que ser um líder educador. Hoje a gente fala de liderança educadora. O líder, ele impõe a sua autoridade pela competência E não pelo título. e não pelo título. Nossa. Exatamente, Cláudio. Tá mudando, hein? Isso Antigamente- já mudou muito e assim, às vezes quando a gente se depara com líderes nessa postura, e é muito difícil, as pessoas não estão entendendo. Só que você vai continuar com essa rotatividade, com empregados que não estão atendendo a necessidade da tua empresa, que eles não atendem, mas você fica com ele mesmo porque você olha, e uma queixa que eles muito falam é que assim, no meu tempo, quando eu era jovem, eu não agia assim. Tá, mas a tua história que te fez chegar até aqui não é a mesma história desse jovem atual. Cada um é uma coisa, né? Aliás, o Fernanda, não existe um ciclo correto, então, né? Não, Pegando na verdade, isso como base. Na verdade, é o que a gente já colocou aqui. O jovem, né, falando do jovem, ele tem que realmente se identificar com a empresa, com a missão da empresa, com o valor da empresa, tem que ser o mesmo, tem que se identificar que tem que ser o valor dele. Sim. E essa liderança ser uma liderança realmente preocupada no desenvolvimento. Olha. Então, a liderança, até a gente estava conversando quando estava vindo para cá gravar o programa, a liderança tem que se preocupar em também se aperfeiçoar, buscar conhecimento, mas saber transmitir conhecimento e sempre com respeito. Ou seja, humanização total. Exatamente, Total. humanização Nós total. estamos na era da humanização. Da humanização. E a tecnologia tem que ser usada a nosso favor. Assim, só pra gente, qual é o nosso recado, né? Então, o nosso recado é o seguinte: você é empresário, você investe na sua empresa em marketing, em finanças, no financeiro, você coloca sistemas que vão fazer um controle super bacana do seu fluxo de caixa, de tudo. Investe em tecnologia, tudo isso. Tecnologia, estratégia, mas não investe na gestão de pessoas. E a Olha. gestão de pessoas está diretamente ligada A à lucratividade do seu negócio. Então, fica negligenciada. O recado que a gente quer dar é esse: olhe para o lado da sua gestão de pessoas. Tem dificuldade? A gente trabalha com isso, além dos processos de recrutamento que a gente vive falando aqui, né? Sim. A gente faz toda essa estruturação do seu modelo de negócios para a parte de RH, com desenvolvimento de plano de cargos e Olha salários, só, a seleção, né? tudo. Seleção, a questão da arquitetura organizacional, que é muito importante. Desenhar, né? Desenhar tudo. Ou seja, você que é empresário, empreendedor, não interessa o tamanho da sua empresa, do seu negócio. Você não está conseguindo encontrar a pessoa correta, até porque você não vai ter tempo. Às vezes você está lá cuidando da operação, cuidando do financeiro, cuidando de outras coisas, da área comercial, não interessa.
mas não tem tempo de buscar o colaborador correto. Para isso que existe aqui essa dupla dinâmica que vai trazer esse resultado para você, né? Vocês vão encontrar a pessoa certa para o lugar certo, da melhor forma e alinhada ali nos valores daquela empresa. Nos valores da empresa. E aí vai treinar. Tudo e quem já importante. tem equipe? Vocês conseguem trabalhar com a galera que quer dar um up na equipe? A gente faz um trabalho com a equipe para implantar as ferramentas de RH. Porque daí você faz uma transição legal, porque as pessoas já estão com aqueles vícios, né? Sim. E você não pode chegar impondo. Então a gente traz a equipe junto para desenvolver. E isso dá muito certo. Então, assim... É transformador, né, Maristela? É transformador. É uma mudança radical, mas que precisa ser feita. Tudo é importante, mas a gestão de pessoas também é muito importante. É a base de tudo. Geralmente quem cresce não deixa sempre para segundo plano, ok, porque você começa com pouca gente, com poucos funcionários, mas para você crescer, você precisa ter uma equipe alinhada. Não existe no mundo empresa que seja sucedida, próspera, abençoada, que não tenha a equipe alinhada com ela. Que não estejam todos na mesma sintonia, ou pelo menos grande parte. Claro que o ser humano é complicado, que às vezes existe ali uma parcelinha pequena que às vezes não colabora, mas empresa que não está sintonizada, todos juntos, que não está alinhada, não cresce, não vai fazer sucesso nunca, vai ficar parada para sempre, não é? Tô mentindo, Fernanda? Exatamente, não se perpetua no mercado. Não. É por isso que a gente fala que o nosso trabalho, nós somos especialistas na área de gestão de pessoas de forma humanizada e sustentável, porque o negócio precisa ser sustentável, isso aí. Né? Ele precisa se perpetuar por longos anos. Muito bom, gostei muito do tema de hoje, hein? Opa! Obrigado. Obrigada, Cláudio. Esticar um pouquinho. Obrigado pela presença mais uma vez. E olha, espero que vocês tenham gostado. Os contatos ficaram aqui e a gente encontra logo elas mais uma vez aqui no programa.